Olá para todo mundo, voltamos aqui aos nossos encontros referentes à matéria de obrigações. E hoje a gente vai conversar sobre uma obrigação que envolve a situação de fazer alguma coisa, né? É uma obrigação muito envolvida referente à prestação de serviços, tá? A gente enxerga ela de uma forma muito mais fácil na prestação de serviços. Então, a gente vai começar a nossa conversa hoje falando de obrigação de fazer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que a gente possa, então, começar a nossa conversa. Então, vamos colocar aqui que a gente vai falar sobre obrigação positiva, um ponto importante, né? Que a gente diferenciou lá no começo essas questões de obrigação positiva e obrigação negativa, né? Então, obrigação positiva de fazer, tá? É aqui que a gente vai começar a nossa conversa hoje. Sempre que a gente fala de uma obrigação de fazer, essa obrigação de fazer, diferente das demais, que a gente tinha a obrigação de dar alguma coisa, né? A obrigação de entregar alguma coisa, aqui a gente vai estar falando de uma obrigação de fazer alguma coisa, tá? De realizar alguma coisa. Por esse motivo, que quando a gente fala de uma obrigação de fazer, essa obrigação ela está muito mais ligada a uma prestação do que a entrega de um objeto. Então, para que a gente possa conceituar essa obrigação de fazer, vamos colocar aqui então um conceito para essa obrigação, tá? Obrigação positiva cuja a prestação consiste no cumprimento de uma tarefa ou atribuição por parte do devedor. Então, aqui a gente tem a figura do devedor como aquela pessoa em que ele está obrigado a fazer alguma coisa, tá? Ele está obrigado ao cumprimento de uma tarefa ou alguma outra atribuição que foi apresentada a ele, né? Que foi solicitada aí entre credor e devedor. Aqui vamos colocar duas observações, né? O objeto da prestação de dar refere-se a uma coisa, né? Então, o objeto, a obrigação, perdão. O objeto da obrigação de dar refere-se a alguma coisa, tá? Quando a gente fala referente ao objeto da obrigação de fazer, nós vamos estar falando em uma prestação, tá? Então, o cumprimento de uma prestação. A título disso, a gente pode colocar como exemplo o médico e a consulta médica. E a consulta. Então, o médico, ele é o devedor dessa obrigação de fazer, dessa prestação que é a realização dessa consulta médica, tá? Outra observação importante para a gente colocar aqui refere-se ao seguinte: o dar, né, a obrigação de dar não é um fazer, pois caso contrário,
Opa, peraí. Pois caso contrário, não haveria nunca a obrigação de dar. E aqui é muito importante que fique claro para vocês essa diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer, né? Porque são duas situações totalmente opostas, que às vezes geram uma certa confusão, tá? Mas essa confusão ela não pode existir. Quando que a gente fala da obrigação de dar e quando que a gente fala da obrigação de fazer. Nesse sentido, vamos pensar aqui num exemplo, tá? Para ficar mais fácil de vocês associarem esses dois pontos. A gente vai pensar aqui na existência de uma prestação, e qual que seria essa prestação? É um quadro, uma arte, tá? Quadro, uma figura, uma paisagem, um quadro lá para que você possa colocar na parede da sua casa, tá? Então, a gente está falando ali de uma obra de arte, tá? Com relação a esse quadro, nós temos dois pontos aqui que precisam ser analisados para justamente diferenciar essa obrigação de dar dessa obrigação de fazer, tá? Quando eu simplesmente vou até a loja e compro esse quadro, ou seja, o quadro está pronto para venda, ele está ali na vitrine da loja, eu entro e compro aquele quadro, nós estamos falando de uma obrigação de dar, porque eu pago o valor do quadro, e aí, efetuando esse pagamento do valor do quadro, automaticamente, o vendedor, então, ele se encontra obrigado a me entregar o quadro. Agora, quando a gente fala de uma encomenda, então vamos pôr aqui do outro lado. Quando a gente fala da existência de uma encomenda com relação a isso, tá? Então eu vou aqui colocar que o quadro foi encomendado, tá? Então nós vamos estar falando de uma obrigação de fazer. O quadro ainda não está pronto, a gente discutiu lá um prazo para que esse quadro seja entregue e a gente vai aguardar então a entrega do quadro. Quando eu vou aguardar a entrega desse quadro, eu deixo de falar de uma obrigação de dar e passo a falar de uma obrigação de fazer, tá? Então, essa é a principal diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. A obrigação de dar, ela não é uma obrigação de fazer, porque caso contrário, a gente nunca teria a obrigação de dar. A obrigação de dar, a gente normalmente tem um objeto certo, ou a gente tem um objeto futuro e incerto, mas eu tenho um objeto que será entregue. Agora, quando eu preciso aguardar que seja realizada algum tipo de situação, né? Então eu preciso aguardar que seja realizada uma prestação de serviço, a gente vai estar falando de uma obrigação de fazer. E é importante que essa diferença entre elas seja muito clara, tá? Porque quando que a gente, na obrigação de dar, a gente tem a obrigação de dar de um objeto que ele é futuro e incerto. E aí, às vezes, quando a gente fala desse objeto que ele é futuro e incerto, muitas pessoas acham, então é um objeto, vai ser uma obrigação de dar? Não. Se eu estou falando que a entrega é um objeto, tá? É algo que vai ser confeccionado e eu vou te entregar, tá? Isso então vai ser uma obrigação de dar. Então, uma plantação, por exemplo, tá? A plantação, a gente já tinha verificado que a plantação refere-se a um objeto futuro e incerto, tá? Então, eu vou comprar com você
10 sacas de café. É um objeto futuro incerto, automaticamente é uma obrigação de dar coisa incerta, tá? Quando eu falo para você, olha, eu vou te entregar um carro. Esse carro, ele já tá ali, eu vou te vender o carro. Então, é uma obrigação de dar de um objeto certo, tá? Agora, quando eu vou fazer alguma coisa, então, quando você contrata, por exemplo, um buffet, esse buffet, ele refere-se também a uma prestação de serviço. Então, é uma obrigação de fazer. Quando você vai contratar, quando você contrata um professor para aulas particulares, também é uma obrigação de fazer, que é essa prestação de serviço, tá? Tudo bem com relação a isso? Professora, Oi, Cleiton. tira uma dúvida. Quando a gente compra um carro financiado e a questão de você pagar o financiamento, ele se encaixa em qual situação? A de dar coisa certa, apesar de você já ter pegado o carro, ou de ficar pagando a prestação seria de você fazer? Não, o financiamento do carro são coisas diferentes, tá? O financiamento do carro, você já recebeu a coisa. Então, é uma obrigação de dar, ok? A Certo. diferença é que o negócio jurídico que envolve o financiamento, ele trata-se de um negócio jurídico complexo. Então, a gente tem ainda, para que você possa ter a propriedade do veículo, você precisa fazer a quitação completa do financiamento. Então, o objeto já foi entregue para você. São atos distintos, tá? O objeto já foi entregue. Então, a obrigação já foi cumprida por parte da financeira, tá? Agora, cabe você a cumprir a sua parte, que é a obrigação do pagamento, tá? Então, em ambos os casos, nós vamos estar falando de obrigação de dar. A loja tem a obrigação de te entregar o veículo e você tem a obrigação de dar o dinheiro para financiar para a empresa que financiou, ok? Se Certo. você não cumpre com esse negócio jurídico que ele é complexo, uma vez que você tem várias prestações, aí você pode perder o objeto. Mas é que são atos jurídicos diferentes. Mas o que envolve é a questão de obrigação de dar, que seria o automóvel no É a caso. obrigação de dar, que é o automóvel, tá? Então, quando a loja te entrega o veículo, ela está cumprindo com uma obrigação de dar, né? E aí a sua ligação com a loja se encerra, acabou ali, tá? Aí agora a gente tem então uma relação obrigacional de pagamento, que também é uma obrigação de dar, com relação à empresa, à instituição que financiou, tá? Então, em ambos os casos, a gente está falando de uma obrigação de dar, não de uma obrigação de fazer. Não, entendi. Então, nesse caso, é diferente daquele caso quando você compra um carro que foi recém-lançado e vão te entregar daqui a 2, 3 meses. Nesse caso, seria uma obrigação de fazer, que a empresa É tem a uma obrigação de obrigação de fazer, fazer, porque exatamente. não Quando existe você ainda a coisa, ela vai compra fazer. isso, quando você compra na loja, tá? Você chega lá na concessionária, compra um carro zero, e aí a concessionária fala assim para você: olha, eu vou te entregar em 7 dias, porque tá no pátio da montadora e eu preciso que ele chegue, tá? Estamos falando de uma obrigação de dar. Quando ele fala assim para você: olha, você comprou um carro que ele é um lançamento e eu preciso ainda montar esse carro, tá? Então a montagem desse carro vai levar 2 meses para que isso aconteça. Então a gente está falando de uma obrigação de fazer. Ah, então tem a ver com a coisa existir ou não existir ainda. Seria Então, eu isso. não gosto muito de falar que tem a ver com a coisa existir ou com a coisa não existir, porque senão a gente vai estar envolvendo uma situação de coisa futura, certa ou incerta, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Vamos traçar um desenho aqui, Professora, peraí. Oi, Rai. eu não consigo ver nada, minha tela está totalmente preta. Tá, peraí. Peraí. Você enxerga uma tela branca agora, Rai?
Não, nada. Então, acho que você vai precisar sair e voltar, Rai. Eu já fiz isso. Saí, voltei, passei lá 20 minutos esperando, mas a mesma coisa. Porque os demais estão enxergando? Eu enxergo. Eu enxergo também. Enxerga? Os demais me veem também quando a gente abre a câmera? Sim, professora. Sim. Sim. Rai, tenta então. Então, não sei o que é, porque ontem eu vi de boa. Então, é alguma configuração aí que tá acontecendo. Tá bom, então. Tá bom? Cleiton, vamos aqui entender esse seu raciocínio, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que a gente tem uma relação existente aqui no seguinte sentido, tá? A gente tem aqui, então, um credor. Do outro lado, a gente tem o devedor dessa obrigação, tá? E a relação existente entre eles envolve a questão que a gente já tinha discutido de sacas de café. Essas sacas de café, tá? Ainda estão plantadas, ok? Então, se eu ainda não sei essa questão das sacas de café, a única coisa que eu tenho aqui é uma característica de quantidade e é uma característica de gênero, tá? Se eu só tenho quantidade e eu só tenho gênero, automaticamente eu estou falando de uma obrigação de dar, tá? E eu estou falando de que é uma obrigação de dar coisa incerta. Por que é uma coisa incerta? Porque falta aqui a característica da qualidade. Eu ainda não tenho a característica da qualidade. Quando eu tiver a característica da qualidade, automaticamente passa a ser uma coisa certa. Então, vindo a característica da qualidade, passa a ser uma coisa certa, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala o seguinte: a obrigação de fazer, então, envolve a característica se isso já está pronto ou não. Porque quando a gente fala isso, a gente pode chegar nessa questão de dar coisa incerta. A gente tem que tomar cuidado com essa característica. Agora, quando a gente discute a seguinte situação. Eu vou numa concessionária, né? Então, vamos colocar aqui que eu sou... Peraí. Então, vamos colocar aqui que eu vou numa concessionária, né? Então, eu sou comprador, tá? E aí, aqui do outro lado, a gente tem, então, a loja que vende o carro, tá? E aí, aqui, o que a gente precisa observar? Esse carro que eu estou adquirindo, eu já tenho quantidade, eu já sei que é 1, tá? Eu já tenho gênero, porque eu já sei que é um carro, e eu já tenho qualidade, porque eu já tenho a situação de modelo, eu já tenho todas as características do carro, tá? Só que esse carro, ele ainda precisa ser montado. Se ele ainda precisa ser montado, a gente vai falar então que a concessionária ainda precisa fazer. Mas eu não posso falar que ele é futuro e incerto, porque eu já tenho as características de quantidade, qualidade e gênero, tá?
Então, a gente tem que tomar cuidado com essas características para você não cair na situação da obrigação de dar coisa incerta, que a coisa incerta ela ainda é futura e incerta, porque eu só tenho quantidade e eu só tenho gênero, tá? Tudo bem, Cleiton? Não, tudo bem. A questão, então, já é uma coisa certa. Você só não está com Já. ela pronta. Não, entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Perfeito. Obrigado. Nada. Deixa eu mudar aqui a tela. Peraí. Voltamos para cá, então. Então, com isso, a gente precisa agora verificar quais são as espécies que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Com relação a espécies. Com relação às espécies da obrigação de fazer, a primeira espécie que a gente vai ter refere-se a fazer de forma fungível, tá? Então, fazer de forma fungível. Quando o serviço puder ser prestado por uma terceira, peraí, só um pouquinho. Por uma terceira pessoa diferente do devedor, vírgula, ou seja, vírgula, quando o devedor for substituível sem prejuízo do credor. Então, nesse caso, quando a gente fala de que a gente pode vir a substituir esse prestador, vai cumprir com relação à obrigação, a gente está falando então de uma prestação que ela se torna fungível, tá? E aí nisso vale a gente dar uma olhadinha nos artigos 816 e 817 do Código de Processo Civil, tá? Porque no Código de Processo Civil, ele refere-se quando essa prestação puder ser cumprida por alguém diferente daquele que eu contratei. Então, vamos pensar aqui no seguinte exemplo, tá? Vamos pensar, então, aqui, que eu fiz a contratação. Vou colocar aqui o nosso contratado. Eu fiz, então, a contratação de José, vamos pensar assim. Então, fiz a contratação de José para a realização de serviços de jardinagem, tá? Na casa de praia, ok? Então, eu combinei com o José. Então, vamos deixar aqui. Que foi determinado. Nessa contratação, nós fizemos a determinação que ele ia pelo período de 10 dias, tá? Receberia o valor de R$100 por dia, tá? E realizaria a limpeza do jardim. Então, foi isso daqui que nós acordamos, tá? Foi isso daqui o combinado, então, com relação a José. Então, José, vamos colocar aqui que José é um jardineiro.
E ele foi, então, contratado para fazer isso, tá? Para realizar esse serviço que nós determinamos, tá? Acontece o seguinte, esses 10 dias que nós acordamos aqui, vamos pensar que esses 10 dias, eles vão do dia 12 do 10, tá? Até 22 do 10, tá? Dá pra gente ter uma ideia. São esses os dias que nós acordamos para ele lá realizar a limpeza do jardim, tá? Acontece o seguinte nessa relação. Acontece que José informa que no dia, então vamos colocar aqui, o José, que ele é jardineiro, tá? José, jardineiro, informa que no dia, vai até dia 22, né? Então ele informa que nos dias 14 e 15 não poderá comparecer, tá? E no lugar será enviado o jardineiro Antônio. Okay? Então ele fala, olha, eu não posso comparecer nesses dias, eu sei que você me contratou, eu não posso comparecer porque eu tenho um outro compromisso, mas não tem problema, não vai ter nenhum tipo de prejuízo para você, tá? Nesses dias que eu não posso comparecer, eu vou mandar o meu amigo Antônio no lugar. Como trata-se de uma obrigação de fazer fungível, tá? O devedor, ele pode ser substituído, tá? Então, quando o serviço puder ser prestado por uma pessoa, por uma terceira pessoa diferente do devedor, tá? A contratação foi de José, mas se ele não puder fazer e ele determinar uma outra pessoa para que faça, não tem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque trata-se de uma obrigação de fazer referente a uma coisa que ela é fungível, tá? Se ela é fungível, automaticamente ela pode ser substituída por outra, tá? E aí aqui, o que a gente precisa observar na esfera processual, na verdade, né? Então, na esfera processual, vamos colocar aqui, ó, observação. O que a gente precisa delimitar aqui? Artigos 816 e 817 do Código de Processo Civil, tá? Então, o CPC, ele vai determinar o seguinte nessa situação. Então, é o 816 do CPC, vamos colocar aqui também que é do CPC. Se o executado não satisfazer a ação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, em hipótese em que vai ser convertido em indenização. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar a requerimento do exequente aquele que satisfaça a custa do executado. Então, aqui, o que a gente precisa pensar nessa situação dessas observações que determinam o Código de Processo Civil? Quando a gente chega no 816 e no 817 do Código de Processo Civil, a gente já está pensando numa situação onde essa obrigação ela não foi cumprida, ok? Então, vamos pensar aqui na seguinte situação processual, tá? Vamos apagar aqui, então, e pensar na seguinte situação processual referente a isso, tá? Então, vamos pensar aqui comigo que a gente faz, então, a gente tem aqui a contratação
tá? Então, a gente tem aqui a contratação de Bruno. Então, Bruno, ele é o contratado, tá? Do outro lado, eu tenho a figura de Ana. Então, eu tenho aqui a Ana. E a Ana, ela é a contratante, tá? E o elo de ligação entre Bruno e Ana refere-se à limpeza de uma casa, tá? Então, Bruno, que é o contratado, ele tem uma empresa que chama Mais Limpo, ok? Então, Ana faz a contratação dessa empresa, aquelas empresas que fazem serviços a título de limpeza pós-obra, sabe? Que precisa fazer uma limpeza um pouco mais pesada. Então, ela contrata a empresa de Bruno, tá? Para que possa ser realizada essa limpeza na casa. Por que eu estou falando que é uma empresa? Porque aqui a Ana não está contratando uma pessoa em específico. Ela contrata uma empresa, tá? Se o Bruno vai mandar a Maria, se o Bruno vai mandar o João, se o Bruno vai mandar a Carolina, para Ana não interessa muito qual é a pessoa que vai, tá? O que interessa para Ana é que Bruno mande 2 pessoas, que é o que determina o contrato entre eles, tá? Se entre essas 2 pessoas quem vai, não faz a menor diferença para Ana, tá? Vamos pensar que Bruno não cumpre com essa obrigação de fazer, tá? Então, o que acontece aqui? Na relação contratual que foi determinado, Bruno não manda as pessoas, tá? E Bruno, na verdade, não cumpre com o contrato, ok? Então, vamos pensar que eles tinham feito uma contratação de que essas pessoas precisariam estar lá no dia 12, as pessoas não estão lá no dia 12, as pessoas não realizam esse serviço, não sendo realizado esse serviço, automaticamente a gente vai dizer então que Bruno está inadimplente. Então, gerou uma tá? Então, Bruno se torna uma pessoa inadimplente. Na verdade, Bruno não, né? Quem se torna uma pessoa inadimplente é o CNPJ Mais Limpo, tá? Então, o Mais Limpo se torna inadimplente. Bruno é o dono do Mais Limpo, tá? Então, automaticamente, essa empresa Mais Limpo se torna inadimplente. Se tornando inadimplente, nós vamos partir, então, para um processo. Nós vamos trabalhar, então, numa relação processual com relação a isso. Nessa relação processual, o que a gente vai precisar enxergar nessa relação, tá? Então, aí aqui, a gente vai passar, então, a ter a Ana. Então, a gente tem aqui a figura da Ana como autora, tá? Nós vamos ter, então, aqui essa relação que foi gerada, essa relação processual em face da Mais Limpo. A Mais Limpo, então, passa a ser réu, tá? E a gente está falando aqui de uma ação de obrigação de fazer. Ação de obrigação de fazer. Seguindo o artigo 816 e 817, tá? Quais são as alternativas que a gente vai ter aqui? A gente tem a alternativa do cumprimento da obrigação, do cumprir a obrigação. Então, vamos pensar que é uma obrigação que ainda pode ser cumprida, tá? Então, a gente tem a opção do cumprir a obrigação.
Nós temos a obrigação de, a gente tem a possibilidade de converter isso daqui numa obrigação de dar, e aí a gente vai estar falando numa característica de indenizar, tá? E aí nesse indenizar, o que a gente vai estar dizendo? A devolução do valor pago mais perdas. Opa, peraí, tá torto aqui. Mais perdas e danos. Então, quando a gente trabalha com o artigo 816 e com o artigo 817, ele transforma essa obrigação, ele pode transformar essa obrigação de fazer numa obrigação de dar. Então, vamos voltar aqui para o texto legal para vocês poderem enxergar isso, tá? Então, no texto legal, ele fala: se o executado não satisfazer a obrigação no prazo designado, lista o exequente nos próprios autos requerer a satisfação da obrigação, a custa do executado ou perdas e danos, em hipótese que se converte em indenização, tá? Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, então se uma outra pessoa puder fazer, lista ao juiz autorizar, então o juiz pode, se for satisfeita por um terceiro, isso pode ser autorizado, a requerimento do exequente, que aquele satisfaça a custa do executado. Então, no exemplo aqui que a gente estava trabalhando, tá? Se porventura a obrigação puder ser satisfeita por um terceiro, então vamos colocar aqui, que a obrigação vai ser, em vez de ser realizada pelo mais limpo, vai ser realizada pela Limpeza SA. É uma empresa de limpeza que a Ana achou, tá? Então, o que essa sentença pode determinar? Ó, mais limpo, você vai pagar para a Limpeza SA para que ela faça o serviço que você não fez, tá? Então, quais são as possibilidades que a gente vai ter aqui? A gente tem a possibilidade do cumprir a obrigação, a gente tem a possibilidade do indenizar essa obrigação, como a gente tem a possibilidade de um terceiro realizar essa obrigação na custa do executado, tá? Então, quem vai pagar essa obrigação, quem vai pagar esse serviço é a Mais Limpo, tá? Então, a Ana enxerga aí uma outra empresa que possa vir a fazer essa prestação e essa outra empresa vai realizar esse serviço nas custas de quem deveria ter sido feito, tá? Tudo bem com relação a isso? Então, tranquilo, professor. Eu só tenho uma dúvida. A escolha de qual situação vai ocorrer é da pessoa que tenha o credor, é ela que escolhe? Você diz a situação do cumprir, do dar ou do terceiro? De escolher um terceiro, isso. Tá. Essa situação, Cleiton, a autora da ação, quando a gente faz a ação, a gente determina para o juiz o que a gente quer, tá? Então, no meu pedido da ação, eu exijo que o cumprimento seja feito pela Mais Limpo, porque é uma empresa X lá que eu quero que seja feito por ela, tá? Certo. Então, eu exijo isso. Mas, normalmente, aqui, o que a gente faz? A gente manda para o juiz pedidos alternativos, tá? Olha, eu quero que seja cumprido pela Mais Limpo. Se não puder ser cumprido pela Mais Limpo, eu quero que seja feito o pagamento da indenização. Se não puder pagar a indenização, eu quero que seja contratado um terceiro, tá? A gente manda para o juiz os 3 cenários. E aí deixa a critério do juiz ele verificar essa situação dos 3 cenários. Ah, perfeito. Na hora de você propor a ação, você dá as 3 opções, então, para o juiz decidir depois. Tem casos, por exemplo, eu já tive situações onde foi feita a contratação, em vez de ser uma empresa de limpeza, foi feita a contratação de um buffet, tá? E o buffet não cumpriu com a obrigação no prazo determinado, que era um casamento.
Então, para mim, agora, não interessa mais ele cumprir e também não interessa mais um terceiro, a festa já passou. O que me interessa agora é apenas a indenização e as características de perdas e danos. Ah, isso vai depender da situação, então, do caso Depende da concreto. situação, Ah, não, exatamente. Às tranquilo. vezes é uma situação que ainda me interessa que a obrigação seja cumprida, tá? Então, aí vai depender do que a gente está discutindo. Não, tranquilo, Tá tranquilo. bom. Agora eu entendi bem. Obrigado. Nada. Vamos voltar, então, aqui para o nosso material. Então, vamos voltar para cá. Pronto. Então, é isso que a gente tem que observar nessa questão processual, tá? Os artigos 816 e o artigo 817. Deixa eu colocar aqui outra observação, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Ali era uma observação a título do CPC, né? Vamos colocar aqui. Obrigação de dar, são sempre fungíveis. São sempre fungíveis, pois visam a coisa, vírgula, não importa quem seja o devedor. Quando a gente fala de uma obrigação de dar, não me interessa quem é que vai me dar a coisa, né? O que me interessa é o objeto que vai aparecer, tá? Então, nas obrigações fungíveis, não me interessa muito bem quem vai realizar. O que me interessa é que aquilo seja realizado, tá? É essa a minha intenção. Então, nessas características, depende muito da relação contratual que foi fixada, tá? Esse é o ponto-chave dessa situação. Eu preciso observar qual é a relação obrigacional que eu determinei. Qual é a relação obrigacional que nós criamos, tá? Então, vamos pensar aqui. Existe uma empresa, tá? Que ela chama Work. Existe uma empresa que ela chama Work. E essa empresa, ela é um escritório, tá? Que ela cuida da carreira de vários artistas, tudo bem? Eu contrato, então, a empresa Work e a gente faz a contratação pelo valor de R$10.000, tá? Eu quero um show no dia 12, vamos pensar lá, Dia das Crianças, tá? Então, eu quero um show no dia 12, no valor de R$10.000. E a gente determina nesse contrato que a Work pode me mandar qualquer artista, tá? Referente ao Dia das Crianças. Então, vamos lá. Ela pode me mandar, a título de exemplo, tá? A turma da Peppa. Ela pode me mandar a turma da Mônica. E ela pode me mandar o Mickey. Eu não determinei com ela o seguinte, olha, tem que ser fulano. O que eu determinei com ela foi o seguinte, eu tô te pagando um cachê de R$10.000, eu quero um show infantil no dia 12, tá? E eu quero alguém que faça parte do seu escritório. E aí, quem é que faz parte do escritório dela? Ah, quem faz parte é a Peppa, quem faz parte é a turma da Mônica e quem faz parte é o Mickey, tá? Não interessa para mim quem é que ela vai mandar. O que me interessa é que no dia 12, pelo valor de R$10.000, eu tenha um show infantil com algum dos personagens que fazem parte do escritório da Work, tá? E aí, quem ela vai me mandar nesse dia não faz para mim uma certa diferença. Por que que eu estou falando disso? Porque isso daqui é uma situação fungível. Eu não determinei na minha relação contratual nenhuma característica que só pode ser aquilo, tá? Eu determinei apenas que, por R$10.000, eu quero um show infantil
E dentro das características de show infantil, ela tem esses 3 personagens, tá? Por que que a gente deixa isso muito claro? Porque a gente precisa diferenciar uma obrigação de dar que seja fungível de uma obrigação de dar que seja infungível, tá? Que aí muda essa característica. Então, vamos colocar aqui no material de apoio. A segunda espécie que a gente tem, que é o fazer infungível. Então, a obrigação de fazer, que ela é infungível. Na obrigação de fazer, que ela se torna infungível, ao credor só interessa que o devedor, pelas suas qualidades pessoais, faça o serviço. Então, quando eu falo de uma situação delas de fazer que ela seja infungível, eu estou contratando uma pessoa em específico e eu faço essa contratação tendo em vista as qualidades pessoais da prestação de serviço, tá? Então, eu estou contratando fulano, por quê? Porque fulano, eu já tenho conhecimento de que fulano realiza aquele serviço com uma maior maestria, tendo em vista as suas qualidades pessoais na realização desse serviço. E aí, aqui, vamos colocar as observações. Chama-se obrigação personalíssima. Chama-se obrigação personalíssima ou intuito persona. Intuito persona, vírgula, que pode ocorrer em decorrência do instrumento, obrigacional ou pela própria natureza. São as obrigações personalíssimas, tá? Nas obrigações personalíssimas, elas normalmente acontecem ou pela natureza da obrigação, tá? Ou pela pessoa que está envolvida nessa obrigação. São esses 2 pontos que a gente tem de relevância, tá? Ou em decorrência da própria obrigação, ou em decorrência da pessoa que eu estou contratando. É a vontade do credor que torna fungível ou infungível. Então, veja que é no momento da celebração do contrato que a gente vai observar se essa obrigação ela é fungível ou se essa obrigação ela é infungível, tá? Então, é nas características contratuais que a gente enxerga essa situação. Então, vamos colocar aqui, vamos trabalhar aqui com o seguinte exemplo. Vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima, para ficar ocupar menos espaço. A gente tem, então, aqui a contratação de uma pessoa. Vamos lá. A gente tem, então, a contratação. Vamos colocar aqui embaixo. Que eu tenho a contratação de Paulo. Paulo, ele é pedreiro. Tá? E eu estou contratando Paulo, que ele é pedreiro,
Por qual motivo, tá? Eu faço a contratação dele tendo em vista que eu quero que Paulo faça na minha casa uma benfeitoria voluptuária, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a construção de uma piscina com aquecedor e hidromassagem. Ele está sendo contratado para isso, tá? Ele está sendo contratado para a construção de uma piscina com aquecedor e hidromassagem. E no meu contrato, tá? No meu contrato, eu determino que é uma obrigação personalíssima. Por que é uma obrigação personalíssima? Porque eu sei que Paulo, ele é conhecido na região, ele é conhecido no mercado por construir piscinas impecáveis, tá? Então, eu quero que a minha piscina seja construída por Paulo. Por que eu quero que seja construída por Paulo? Por causa que eu já conheço o serviço, porque eu sei da qualidade, porque eu sei como que ele trabalha, eu já vi trabalhos dele, tá? E por esse motivo eu quero que ele faça. Ou seja, se durante a construção o Paulo não puder comparecer, ele não pode mandar outra pessoa, diferente do que acontecia com o José, que era jardineiro. No dia ele não podia comparecer, ele podia mandar outra pessoa no lugar. Por quê? Porque aqui tratava-se de uma obrigação fungível. O que me interessava era única e exclusivamente que o jardim fosse limpo. Aqui não. Aqui eu quero que seja construída por Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele é o mestre da construção de piscina. Ele é o todo-poderoso da construção de piscinas. Então, por esse motivo, eu quero que ele faça essa construção. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Agora, a gente precisa observar com relação à inexecução dessa obrigação, que aí a gente vai ter que enxergar o Código Civil. Então, o Código Civil, ele trata quando essas obrigações elas não são cumpridas, tá? E ele começa essa discussão no artigo 247 dele, tá? Então, vamos colocar aqui para baixo a situação da inexecução, ou seja, quando isso não venha a ser cumprido, tá? Então, vamos colocar aqui inexecução. Quando a gente fala de inexecução, a primeira coisa que a gente tem é o artigo 247 do Código Civil. O 247 do Código Civil determina o seguinte: incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Então, quando a gente fala de uma obrigação personalíssima, tá? Que somente aquela pessoa pode cumprir, se aquela pessoa não cumprir, automaticamente a gente vai falar em indenização e perdas e danos. Porque aí eu não tenho aquela possibilidade de um terceiro cumprir ou de a pessoa cumprir. Por quê? Porque trata-se de uma obrigação personalíssima. Se é uma obrigação personalíssima, ela só pode ser cumprida por aquela pessoa em que está determinado na relação contratual. Então, vamos colocar aqui o seguinte: negando-se o devedor ao seu cumprimento, a obrigação converte-se em obrigação de dar. devendo
o devedor, devendo o devedor arcar com perdas e danos, arcar com perdas e danos, danos materiais e morais. E aí a gente tem isso no artigo 402 a 404 do Código Civil. Então, como que isso daqui tem a funcionar, tá? Então, vamos colocar aqui como que isso... como que isso daqui vai ser gerado, tá? Qual é a característica que isso gera, tá? Então, vamos pensar aqui. O que a gente tem aqui, então? Vamos pensar que a gente tem Maria, tá? Maria faz a contratação de Joana, tá? E ela foi contratada para fazer o bolo do casamento de Maria, tá? E a Joana foi contratada para fazer esse bolo, tendo em vista a forma do seu serviço, tá? Então, Maria faz questão de que o bolo tenha lá a assinatura de Joana, tá? Porque Joana é uma boleira extremamente conceituada no mercado de casamentos e ela quer o bolo de Joana, tá? Acontece o seguinte, no dia lá do casamento, o serviço não é prestado, o bolo não é entregue, tá? Como trata-se de uma obrigação infungível, tá? Eu contratei Maria justamente por causa da sua prestação de serviço impecável, tá? Porque Maria fazia questão de que o bolo fosse dela. Como trata-se de uma obrigação de fazer infungível, na não execução, então numa relação processual, tá? Por uma inexecução, não adianta mais agora querer Joana fazer o serviço, porque agora para mim já não interessa mais, tá? Então, automaticamente, a obrigação que era fazer o bolo, é convertida numa obrigação de dar. Aqui não tem aquela possibilidade de Joana determinar um terceiro ou de cumprir com relação à realização da obrigação. Aqui não dá mais para fazer isso, porque eu não quero um terceiro, eu queria o bolo de Joana, tá? Agora também eu não quero mais o bolo, porque o casamento já até passou, então eu não tenho o cumprimento de uma obrigação e eu também não tenho a possibilidade de um terceiro. Então, isso daqui se transforma numa obrigação de dar, envolvendo a situação de perdas e danos e envolvendo a situação de indenizar, tá? E aí, esse ponto do indenizar pode ser tanto material como ele pode ser moral, tá? Então, a gente vai ter aqui 2 pontos para serem discutidos. E, além disso, a gente pode ter aqui também uma questão de multa, tá? Porque se no contrato prever algum tipo de multa pela inexecução do serviço, a gente também vai falar, então, dessa realização de multa, do cumprimento referente à multa, tá? Uma vez que isso não foi cumprido. A gente tem essas características processuais perante o Código de Processo Civil, e aí o Código de Processo Civil, ele determina um ponto muito importante para nós, no artigo 497, tá?
O artigo 497 do Código de Processo Civil, ele fala o seguinte, deixa eu trazer ele para cá. O 497... Peraí. Aqui. O 497, então, do Código de Processo Civil, deixa eu colocar aqui que é do CPC, para a gente não confundir, ele fala o seguinte: na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, considerará a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica, destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração de ocorrência de dano ou da existência de culpa ou de dolo. Aqui a gente não discute a situação de que, olha, foi com culpa ou foi com dolo, tá? Para nós aqui, a única discussão refere-se ao não cumprimento de uma obrigação essa que ela era infungível, tá? Então, essa obrigação, ela deveria ter sido cumprida justamente por aquela pessoa na qual eu contratei. Então, antes da gente colocar o 497, vamos colocar aqui, ó, antes da indenização. Antes da indenização, a gente vai ter, então, uma ação específica, que é o que determina o 497, mais as treentes do juiz. Ou seja, o juiz que vai determinar nessa ação de indenização se a gente vai falar de dano moral, se a gente vai falar de dano material, ou se a gente vai poder falar referente a perdas e danos, tá? Que é a determinação do artigo 497. Outro ponto que a gente precisa lembrar aqui é o seguinte: não pode constranger o devedor a cumprir a obrigação. Eu não posso obrigar, no exemplo que a gente estava trabalhando lá, no exemplo da Joana, eu não posso obrigar a Joana a cumprir a obrigação, a fazer o bolo, tá? Eu não tenho como obrigar isso. Então, por esse motivo, a gente converte essa obrigação que não foi cumprida em uma obrigação de dar, somado, então, a perdas e danos, danos morais e danos materiais referente a isso, tá? Tudo bem aqui? Com relação ainda ao Código Civil, a gente tem no artigo 475 dele, 475, determinando o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, vamos trazer o 475 para a gente entender o seguinte com relação ao 475. Vamos lá, então. Artigo 475. A parte lesada, então, a que foi prejudicada pelo inadimplemento, pelo não cumprimento, né? Se preferir, pode exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos a indenização por perdas e danos. Nesse caso do 475, a gente precisa observar o seguinte: a execução in natura, que a gente fala, a execução in natura deve ser substituída por perdas e danos quando for possível, quando existir a possibilidade de ser substituída por perdas e danos, tá? Ou seja, a
coisa derivada não está mais com o devedor. Então, aquele que deveria cumprir não cumpriu, eu posso substituir isso por perdas e danos, tá? Ou causar o constrangimento. Constrangimento, obrigar a realizar, gerando então uma obrigação de fazer. Tudo isso vai depender se aquele que está contratando, tudo isso vai depender a vontade do credor, tá? O credor pode querer então que essa obrigação seja cumprida, porque para ele ainda é interessante que se cumpra, tá? Como ele pode pedir para que isso seja então convertido em eventual perdas e danos. Então vamos pensar aqui como que isso pode acontecer numa relação prática, tá? Vamos lembrar lá do exemplo que a gente trabalhou agora há pouco, referente à contratação lá de um show infantil, tá? Então, vamos pensar aqui que eu contratei a empresa, né? Então, vamos pensar que eu contratei a empresa Feliz Limitada, tá? Eu fiz a contratação da empresa Feliz Limitada para a realização de um show no dia 12/12, e eu quero que esse show tenha lá, então, a turma do Mickey, tá? Essa, então, é a relação contratual que foi criada, tá? E eu quero apenas a turma do Mickey, não quero que me mande outro personagem, tá? E eu contratei a empresa Feliz, porque a empresa Feliz é a empresa que tem ela tem os personagens do Mickey, tá? E contratei a empresa Feliz porque eu já fui numa outra festa e tem que ser essa empresa. Eu quero a assinatura dessa empresa na minha festa, tá? Se porventura a empresa Feliz não realiza a relação contratual, né? Então, no dia 12, a empresa Feliz simplesmente não cumpre com aquilo que a gente combinou, tá? Automaticamente, a gente vai poder, então, discutir aqui a situação, então, de perdas e danos, tá? Então, a gente vai discutir a situação de perdas e danos, tá? Ou a gente pode, então, exigir o cumprimento, que a gente chama do constrangimento. A gente chama de constrangimento. Às vezes a gente tem essa situação no seguinte: a empresa não tem condições de fazer o pagamento, né? A devolução do valor mais perdas e danos, então perdas e danos mais dano material, que é a devolução do valor, tá? E aí ela se obriga a cumprir essa obrigação. Então a gente deixa isso determinado em sentença, o juiz coloca isso em sentença, que no dia 12/12 de 2021 a obrigação vai ser cumprida, tá? O importante aqui é a gente entender que tudo isso daqui parte de uma sentença, tá? Isso é o ponto mais importante. Se nós estivermos falando de perdas e danos, mais dano material, nós vamos estar falando, então, de uma obrigação de dar. Então, a gente vai ter uma conversão do que era uma obrigação de fazer numa obrigação de dar. Se eu estiver falando, então, da realização de um constrangimento, nós vamos estar falando, então, de uma obrigação de fazer, tá? Então, essa obrigação de fazer, ela pode ser convertida numa obrigação de dar, dependendo da sentença, como essa obrigação de fazer
pode continuar numa obrigação de fazer, só que ela vai ser realizada numa situação futura, tá? Mas um ponto importante é ele sempre lembrar que tudo isso daqui vai partir de uma relação de sentença, tá? Tudo isso daqui vai partir daquilo que o juiz vai determinar que isso seja feito, tá? O juiz que vai escolher isso. Eu posso mandar no meu processo pedindo para que a obrigação ainda seja cumprida, tá? Como eu posso falar que não, olha, eu não quero que ela seja cumprida de forma nenhuma, tá? Outro artigo que a gente precisa analisar... Oi? Queria tirar uma dúvida. Diga, Não ficou muito claro para mim a questão do constrangimento, que tem caso que pode e tem caso que não pode. Eu fiquei na dúvida agora. Tá, peraí. Vou voltar aqui. O constrangimento que a gente chama, tudo vai depender, Cleiton, de novo, da situação processual, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Se eu tivesse, vamos colocar aqui um outro exemplo. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar aqui que eu tenho um casal. Então, eu tenho aqui um casal, tá? Então, a gente tem Ana e a gente tem Caio, tá? Ana e Caio, eles fazem a contratação do casar mais. É uma empresa que cuida das relações de casamento. Ela cuida lá das características da festa. Ela vai também cuidar das características do buffet. Ou seja, ela vai cuidar lá de todas as características dessa relação de casamento, tá? Agora, Ana e Caio, eles deixam determinados com essa empresa que o buffet, tá? Então, o buffet tem de ser a delícias... Opa! Tem de ser o buffet delícias... Faltou espaço. Delícias mais, tá? Tem de ser este buffet, eles não querem outro, tem que ser esse buffet, tá? E aí, eles fazem a contratação porque o casamento deles vai acontecer no dia 20/9, tá? Chega no dia 20/9, acontece que a Casar Mais não traz o buffet Delícias Mais, tá? Não vem o buffet Delícias Mais, vem um outro buffet, mas não é o buffet que eles queriam. Não é o buffet que eles tinham solicitado. Nessa situação, então, aqui, a gente vai pensar numa situação processual, tá? Nessa situação processual, a única coisa que eu vou poder discutir é um dano material, é um dano moral pela expectativa criada e é perdas e danos. Por quê? Porque agora não adianta mais o buffet querer falar que vai cumprir com a obrigação. Porque eles casaram no dia 20, eles não vão casar de novo. Não é uma data que se repete todos os anos, né? Então, eu queria especificamente para aquela situação. Então, nesse caso aqui, não tem como se exigir, não tem como cumprir, né? Que é o que a gente chama de constrangimento. O constrangimento aqui, ele não vai poder ser apertado. O constrangimento aqui não vai poder ser realizado, por quê? Porque o evento já ocorreu e não existe interesse. Não existe interesse mais. Não é um fato que se acontece de tal em tal período,
e que esse fato pode vir a ser cumprido, tá? Então, essa situação do constrangimento, a gente precisa levar em consideração se ainda esse fato pode ser cumprido ou não. Tudo isso daqui que a gente está discutindo gira em torno de 2 pontos importantes, que chama-se mora e inadimplemento. Se a pessoa está em mora ou se a pessoa está inadimplente. O devedor, quando ele está em mora, tá? Quer dizer que para o credor ainda tem interesse de que ele realize a obrigação. Quando ele está inadimplente, já não tem mais interesse que essa obrigação seja realizada. Se eu não tenho mais interesse que essa obrigação seja realizada, não adianta eu exigir o constrangimento, tá? Porque eu não tenho mais as características de interesse. Então, nesse caso, eu prefiro a devolução do valor, a minha indenização por dano moral, mais as perdas e danos. Tudo bem, Cleiton? Ah, não, tranquilo. Agora deu para compreender Deu pra melhor. entender? Vai depender do caso concreto em si. Vai depender do caso concreto. Eu tive uma situação processual uma vez que aconteceu o seguinte: o casal foi viajar, lua de mel, né? E aí, na volta da lua de mel, eles iam voltar num domingo de eleição, tá? Então, eles foram viajar, foram por a companhia aérea que levou era a mesma companhia aérea que ia trazer de volta. Acontece o seguinte, na volta, teve um atraso lá gigantesco, eles passaram uma madrugada no aeroporto de Madrid, dormindo no chão, sem condições de banho, sem condições de nada, tá? Quando eles chegaram aqui, a gente fez a propositura de ação nesse sentido. E aí, na propositura de ação que a gente fez, né? O que a gente pediu nesse caso? A gente pediu dano material, a gente pediu dano moral e perdas e danos. Foi isso que a gente pediu. A empresa, ela veio e falou o seguinte, olha, eu não tenho como te fazer isso, mas o que eu posso fazer é te dar 2 vouchers, tá? Com validade de 1 ano. Então, daqui 1 ano, vocês podem viajar de novo e nós vamos marcar com as passagens aéreas, tá? E aí, eles acharam mais interessante determinar isso do que continuar discutindo dano moral, material e as perdas e danos, tá? Eles optaram por isso. Infelizmente, o voucher, ele se encerraria em agosto desse ano, né, o prazo, e aí, tendo em vista a pandemia, foi prorrogado por mais 1 ano, porque não podia viajar. Então, tudo isso vai depender daquilo que você está pedindo na sua relação processual, na verdade. Tudo bem? Não, tranquilo. Deu para compreender melhor. Então, Obrigado. tá. Nada. Voltando, então, aqui para a nossa análise da lei, a gente precisa dar uma olhadinha no artigo 249, tá? O 249, ele vai determinar a seguinte situação. Se o fato puder ser executado por terceiro, então vamos colocar aqui. Artigo 249 do Código Civil. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre o credor mandá-lo executar nas custas do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Então, se mesmo que se tratar de uma situação infungível, de uma obrigação infungível, tá? E se nessa situação verificar, olha, tudo bem, já que você não vai cumprir, não tem jeito, não era bem isso que eu queria que você cumprisse, é uma obrigação infungível, mas tendo em vista que você não vai poder cumprir e tendo em vista a necessidade dessa obrigação, eu posso aceitar, então, que um terceiro cumpra, tá? Mas esse terceiro vai ficar nas custas do devedor. Então, no exemplo aqui que a gente estava trabalhando do Paulo, que constrói piscina, se não tiver jeito, eu contratei o Paulo, é uma obrigação personalíssima, não tem jeito. O Paulo não vai realizar, ok? O Paulo,
então, pode determinar uma outra pessoa que realize, mas nas custas do Paulo. Isso daqui pode acontecer no caso do falecimento do Paulo, tá? A obrigação personalíssima, quando acontece o falecimento da pessoa que foi contratada, automaticamente essa obrigação ela passa aos herdeiros, tá? Então, os herdeiros são obrigados a cumprir. Os herdeiros podem eles cumprirem, como eles podem determinar um terceiro para realizar esse cumprimento, tá? Nas custas dos herdeiros. Então, se porventura o Paulo venha a falecer, tá? Automaticamente os herdeiros podem construir a piscina. Como os herdeiros podem então me mandar um terceiro para a realização dessa situação, tá? Então, com relação ao 249, vamos deixar aqui o seguinte, tá? Se ocorrer a recusa do devedor, se ocorrer a recusa do devedor, se for fungível, pode pedir a terceiro as custas do devedor. As custas do devedor, tá? E aí, não se esquecendo que essa obrigação, a obrigação personalíssima, pode ser transferida aos herdeiros. Vocês podem observar que alguns contratos, eles constam que, no caso do falecimento do contratante, os herdeiros assumem as obrigações que precisam ser cumpridas com relação àquele contrato, tá? A gente tem muito disso nos contratos de prestação de serviços advocatícios, porque a prestação de serviços advocatícios, ela é uma obrigação de fazer, tá? E aí a gente tem, às vezes, nessa relação contratual, que caso o advogado venha a falecer, tá? Os herdeiros assumem essa obrigação. E aí o artigo 248, que ele traz a questão do caso fortuito ou da força maior, né? Então, o 248 também do Código Civil fala: se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Se por culpa dele, responde por perdas e danos, tá? É a situação referente a caso fortuito ou força maior, tá? Então, se não se cumpriu por caso fortuito ou força maior, automaticamente, então, essa obrigação ela está concluída, ok? Agora, se não se cumpriu por uma característica de culpa, então a gente vai falar de perdas e danos nesse sentido. Tudo bem aqui? Não, tranquilo. Então, tá bom. Com isso, a gente encerra as obrigações de dar, fazer e não fazer, tá? E nisso a gente entra nas modalidades especiais das obrigações. Então, vamos começar aqui num ponto novo. Com isso, então, a gente começa as modalidades especiais das obrigações. Então, vamos lá. Modalidades especiais. Quando a gente fala de modalidades especiais, é tudo aquilo que envolve essas situações obrigacionais. E essas situações obrigacionais, tanto entre as partes, como a gente também vai ver essas relações obrigacionais entre as situações da pessoa com os objetos, tá?
Então, são essas duas situações que a gente vai analisar a partir de agora. A primeira que a gente tem é o que nós chamamos de obrigação natural, tá? Quando a gente fala de obrigação natural, a gente pode, então, trabalhar no conceito dela no seguinte sentido. Obrigação natural não pode ser exigida pelo credor compulsória quando de seu inadimplemento, vírgula, por carecer de elementos essenciais para tanto. Quando a gente fala de uma obrigação natural que não pode ser exigida, nós estamos discutindo aquela obrigação que ela já está prescrita, então já ocorreu as características do artigo 205 e 206 do Código Civil, ela já prescreveu, porém, o fato dela estar prescrita não quer dizer que a prestação deixe de existir, tá? Quando a gente fala de uma prestação que ela encontra-se na prescrição, nos artigos 205 e nos artigos 206, perdeu-se a pretensão de ação, mas não se perdeu a obrigação, tá? Então, vamos pensar no seguinte exemplo aqui, tá? Então, a gente tem essas... Vamos pensar numa relação aqui de um contrato de locação, tá? Então, vamos pensar no seguinte contrato de locação. Então, a gente tem aqui de um lado a figura do locador, do outro lado, a gente tem a figura do locatário, tá? Então, nessa figura de locador e nessa figura de locatário, eu tenho entre eles aqui o pagamento do aluguel. Então, o pagamento do aluguel, tá? O artigo 206 do Código Civil, ele determina o seguinte: prescreve a cobrança de aluguel no prazo de 3 anos. Então, prescreve a cobrança de aluguel no prazo de 3 anos. Quando ele fala que prescreve a cobrança de aluguel no prazo de 3 anos, quer dizer, então, que prescreveu, então gerou a minha... gerou a situação referente à pretensão de ação. Então, a prescrição é a perda da pretensão de ação. Mas em nenhum lugar dentro do ordenamento jurídico a gente encontra que esse aluguel ele não pode ser pago, tá? Então, se a gente for trabalhar com o artigo 206, esse aluguel aqui, ele está prescrito. Então, se ele está prescrito, perdeu a pretensão de ação. Mas a dívida, a obrigação de dar, ela vai permanecer. Ela ainda existe, tá? Então, não é porque eu perdi a minha pretensão de ação que o aluguel deixou de ser cobrado, que o aluguel deixou de existir. A diferença é a seguinte, que se prescreveu, automaticamente a gente não pode falar mais de uma existência de ação. Mas eu não posso dizer que a obrigação de pagar não existe mais. A obrigação de pagar, ela sempre vai existir. No entanto, que se o devedor quiser bater na minha porta e efetuar o pagamento, ele pode efetuar esse pagamento,
tá? E aí, um outro ponto importante de ser analisado, que muita gente esquece aqui. A prescrição, ela tem de ser alegada. Então, ela é alegada por quem tenha interesse. Então, eu perco a pretensão de ação. Não quer dizer que eu perca o meu direito de ação, tá? Eu posso mover a ação, mesmo que esteja prescrito, tá? Eu posso mover a ação mesmo prescrito e vai caber, então, ao réu fazer a alegação. Se o réu nada a alegar, a ação vai permanecer. Por quê? Porque a prescrição ela não pode ser alegada de ofício pelo juiz. Ela tem que ser alegada por aquele que lhe interessa. E nesse caso aqui, quem interessa é o réu, tá? Então, o fato dessa ação, desse direito ter sido prescrito, né, de ter ocorrido a perda da pretensão de ação, não impede, não deixa de existir a obrigação ainda, tá? A obrigação ainda existe. Por isso que quando a gente fala de obrigação natural, a gente fala de um misto obrigacional. Então, quando a gente fala de obrigação natural, a gente fala de um misto obrigacional. Então, deixa eu trazer para cá de novo. A gente fala, então, aqui da existência do misto obrigacional. O que o misto obrigacional envolve, tá? Esse misto obrigacional. Ele vai envolver a obrigação jurídica, ele envolve a obrigação jurídica e ele envolve o que nós chamamos de obrigação moral, tá? Nesse sentido, o que nós temos aqui? Juridicamente não é exigível. No exemplo que eu dei, já ocorreu a prescrição, conserva o elemento débito, que é a mesma coisa do vínculo. O vínculo, ele ainda existe, o débito, ele ainda existe. A diferença é que isso não tem mais, juridicamente, isso não é mais exigível, uma vez que se gerou a característica da prescrição. Por isso que a gente fala que na obrigação natural existe esse misto obrigacional, que é a existência da obrigação jurídica, né? Que já não é mais exigível pelas características da prescrição, mas se mantém ainda o elemento do débito, que é o vínculo existente entre as partes, que aí envolve as características morais, tá? Eu não tenho mais a possibilidade de uma cobrança por meio de uma ação, mas a existência da dívida, a existência do cumprimento moral, isso ainda vai existir, tá? Vamos colocar aqui um outro ponto para a gente lembrar. Inexiste a habilitação, ordinária do credor à execução do patrimônio do devedor e, vírgula, por conseguinte, vírgula, inexiste sanção em caso de inadimplemento. Como já existiu a situação da prescrição, não tem mais como eu falar de uma execução a título do patrimônio do devedor, tá? E também não tem mais como eu falar da existência
de um inadimplemento, tá? A doutrina determina o seguinte nessa relação, vamos dizer assim, né? A gente tem, então, a existência do débito. Então, ainda existe o débito, porque aí a gente entra no aspecto moral. Então, a gente tem aqui a existência do débito, tá? E aí, aqui a gente tem 2 pontos com relação a essa existência. Então, a gente tem a existência do débito. Então, a gente tem o débito, que a doutrina também chama de Schuld, tá? E do outro lado, eu tenho ainda a existência do credor. Eu ainda tenho a figura do credor. O único ponto-chave aqui é que eu não tenho como cobrar essa dívida, tá? Eu não tenho como fazer a cobrança dessa dívida. Então, o devedor ele não pode ser compelido a fazer o pagamento. A gente tem o exemplo da prescrição, né? Então, quando acontece a prescrição, automaticamente perde-se essa pretensão de ação. E um outro exemplo que a gente pode trabalhar nesse sentido também, vamos colocar aqui, ó. Exemplo. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar além da prescrição, que é um dos exemplos que eu já dei, o outro exemplo que a gente tem está no artigo 814 do Código Civil. Então, 814 do Código Civil fala com relação às dívidas referente a jogo e a aposta, tá? Então, outro exemplo que a gente tem é o 814 do Código Civil. Dívidas de jogo ou de apostas não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se for ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Então, com relação ao 814, aqui a gente não está falando dos casos da Loteria Federal, tá? Da Mega Sena, não é esses casos, tá? Aqui a gente está falando de dívidas de jogo. Então, por exemplo, eu faço uma aposta num jogo de dominó, tá? Eu faço uma aposta num jogo de baralho, tá? Eu não tenho como exigir o pagamento dessa dívida. Então, se eu faço se eu vou, por exemplo, num bingo clandestino, que a gente não pode ter bingo, né? É contravenção penal. Se a gente vai num bingo clandestino, eu ganho e eu não recebo o prêmio do bingo, eu não tenho como exigir esse pagamento, tá? Por quê? Porque as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, uma vez que o jogo e a aposta, na verdade, ela não pode existir, né? Então, eu não tenho como eu chegar para o juiz e falar assim, olha, é o seguinte, eu fui num boteco, fiz uma aposta com o João de que eu ganhava dele no dominó. Eu ganhei dele no dominó e ele não quer me pagar. Isso é uma dívida de jogo ou de aposta. Se é uma dívida de jogo ou de aposta, não obrigam o pagamento. Então, se não obrigam ao pagamento, nós estamos falando de uma obrigação natural, que ela não pode ser exigida de forma compulsória. Eu não tenho como mover uma ação de obrigação de dar pelo não pagamento de uma aposta, tá? Mas ela tem esse misto obrigacional, que é esse envolvimento da questão moral. Juridicamente não tem como exigir, tá? Mas ela conserva esse elemento de débito existente entre as partes, tá? Uma outra observação que eu vou deixar aqui,
observação que eu quero deixar aqui é no seguinte sentido. A natureza jurídica é a da teoria clássica. É a da teoria clássica, ou seja, é uma obrigação imperfeita. É uma obrigação imperfeita. Por que que ela se torna uma obrigação imperfeita? Ela vai se tornar uma obrigação imperfeita porque eu tenho credor, eu tenho devedor, porém, o devedor é sem responsabilidade. Mas, sendo pago, não restitui. Se porventura eu fiz a aposta lá no jogo de dominó, tá? Se porventura o devedor me pagar a aposta, eu não preciso restituir ele. Uma vez paga, né? Ela tá pago voluntariamente, ela tá pago, e a gente não vai poder falar de uma restituição nesse sentido, tá? E aí, um outro ponto para a gente colocar aqui, após o pagamento, equipara-se a obrigação civil, que é a relação dessa obrigação de dar, tá? Um ponto que a gente não pode esquecer aqui é o seguinte, né? Se for salvo, ganho por dolo, ou se perdente, é menor interdito. Menor ou interdito. Se quem fez a aposta era uma criança, por exemplo, tá? Esse valor apostado pela criança precisa ser devolvido, tá? Porque ele era um menor. Então, no caso do menor, a gente consegue mover a ação para devolução desse valor, tá? Então, esses programas de televisão que a gente vê, que falam para você ligar e descobrir lá quais são as palavras que aparecem na tela e você vai ganhar X valores, se isso foi feito por uma criança e se você consegue comprovar que foi feito por uma criança, tá? Os valores gastos com relação a isso, eles têm de ser devolvidos porque era um menor, tá? Então, com relação ao menor, a gente tem essa diferença, tá? Dentro ainda aqui do devedor, deixa eu deixar aqui algumas observações com relação a ele. Ele tem uma situação moral com relação a esse pagamento, tá? Pagamento, se quiser efetuar o pagamento, né? E sendo pago, não restitui, tá? Aqui a gente está pensando no caso do jogo e da aposta. Agora, vamos pensar no caso ali do que está prescrito, por exemplo, tá? A obrigação que está prescrita, ele moralmente tem o dever de pagar, ele vai pagar se ele quiser, porque eu não tenho mais essa possibilidade de propositura de ação, e se ele pagar, não vai ser restituído. Uma vez pago, está pago, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Só a única questão é que tem as exceções que seria no que está no artigo, que é se ganhou por dolo ou se a pessoa que pagou é menor ou interdito. Isso, no caso do jogo e aposta. Perfeito. Tá? No caso da prescrição, a gente não tem como discutir isso. Não, mesmo sim. Porque a prescrição não corre contra menor. Não, tranquilo. Tá? Outro ponto que outra observação. Refere-se ao seguinte: o Estado de Direito será aquele concernente à obrigação civil, vírgula, o Estado de fato
é aquele que o devedor se vê, perante o credor em condições de pagar, se quiser. Tá? Então, esse pagamento ele vai ser realizado se o devedor quiser realizar esse pagamento. Agora, um ponto aqui importante, né? Sendo o pagamento realizado, não poderá reivindicar a devolução, tá? Então, no caso ali do jogo e aposta, tá? Se o pagamento for realizado, não tem como reivindicar nenhum tipo de devolução. Uma vez pago, tá pago, tá? A gente não pode discutir essa situação. Outro ponto com relação a isso é desprovida de ação judicial. É desprovida de ação judicial, pois o inadimplemento não pode ser corrigido, através do poder judiciário, pois não existe responsabilidade. Então, no caso da prescrição, no caso do jogo e aposta, não existem as características de responsabilidade. E dessa forma, a gente não pode falar dessa situação de pagamento, tá? A gente não tem uma forma de efetuar esse pagamento, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Professora, tira uma dúvida. Se a pessoa que fez nessa questão do jogo e aposta propor a ação, o juiz reconhece de ofício que ele não tem direito ou a parte que é interessada alega? Reconhece de ofício. Ah, perfeito. Tá? E ainda dependendo do que você cobrar, ele ainda vai falar que é crime. Sim, sim. Tá? Então ele faz esse reconhecimento de ofício mesmo, tá? Tranquilo. Dentro desse ponto, vamos ver então quais são as características com relação a essa obrigação natural, tá? Então vamos colocar aqui. Características. Dentro das características, quais que a gente vai precisar observar? Primeira característica, inexigibilidade da prestação, porque ela não pode ser cobrada. Segunda característica, irretratabilidade do pagamento. Ou seja, uma vez o pagamento realizado, o pagamento está realizado, ponto. Não tem volta, tá? Além das características, nós precisamos observar os efeitos. Então, com relação aos efeitos, primeiro efeito que a gente tem, plena validade do pagamento efetivado. Então, uma vez que esse pagamento ele foi realizado, ele está realizado e ele tem validade, tá? Então, em que pese a ausência da responsabilidade, vírgula, o débito da relação
obrigacional, o débito da relação obrigacional é válido. O débito, na verdade, ele existe. Quem determina isso é o artigo 882 do Código Civil. O débito existe, só não tem uma possibilidade de exigir esse débito, né? Uma vez que a gente está falando aí de uma obrigação natural que juridicamente a gente não tem como exigir, mas moralmente ela existe, tá? E um segundo efeito, impossibilidade de repetição do pagamento. Uma vez que o pagamento foi realizado, o pagamento foi realizado. E não tem como a gente alegar uma repetição desse pagamento. Ou eu não tenho como exigir, mas se o pagamento foi feito, eu não posso pedir nenhuma devolução desse valor. Vamos supor que eu pague uma dívida que está prescrita, tá? Eu paguei a dívida que está prescrita e depois eu descubro a prescrição. Uma vez pago, está pago e não tem volta, tá? Tudo bem com relação a isso? Não, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo até aqui? Então, tá bom. Então, ao pessoal de quinta, até quinta. Ao pessoal de terça, bom almoço de domingo, bom descanso para vocês. E a gente se encontra na próxima. Tá bom? Até lá, gente. Tchau.